Fala galera, tudo bem? Tudo tranquilo com você? Movimento circular. Pois é, no movimento circular as coisas mudam um pouco, porque a gente não está se deslocando em linha reta, a gente não está sempre se distanciando, a gente tem um movimento repetitivo em torno de um ponto de referência. Então, como avaliar um pouco desse tipo de movimento para que eu possa aprender muito? Seja bem-vindo, meu nome é Wagner, sou professor de física. Vem comigo, vencer sucesso. Pessoal, para a gente poder trabalhar aqui hoje, a gente vai falar um pouquinho de algumas características importantes desse movimento chamado movimento circular. Saca só. O movimento circular, gente, ele tem como característica eu ficar girando em torno de um ponto central, formando aí círculos. Círculos pequenos, círculos grandes. Mas todo círculo ele tem uma característica extremamente importante. Qual é? A distância que eu estou do centro durante todo o movimento é sempre constante. Então a nossa análise de movimento vai mudar um pouco. E como que a gente pode classificar esse movimento e quais são os elementos importantes nesse tipo de análise? Gente, o movimento circular, ele é um movimento que a gente chama de movimento repetitivo. Ele se repete ao longo do tempo. Um movimento cíclico, um movimento periódico, certo? E aí a gente vai trazer aí a primeira informação do que vem a ser esse periódico. Gente, o período de um determinado movimento está diretamente relacionado ao tempo que eu preciso para dar uma volta completa em torno de um determinado elemento. Certo? Então, toda vez que eu tenho um movimento que seja repetitivo, o período será a descrição do tempo necessário para ter um ciclo completo, ou, no caso da circunferência, uma volta completa nesse trecho. Beleza? Fica claro isso aí. Como a gente pode classificar o período como tempo de uma volta completa, a unidade de medida de período normalmente é segundos. Tranquilo? Se você tiver o tempo analisado em outras unidades, a gente terá que fazer a conversão de unidade para segundos. Tranquilo? Um outro elemento importante é o conceito, a definição de frequência. Frequência em movimentos periódicos está relacionado a uma quantidade de movimentos, a quantidade de voltas que eu faço em um determinado intervalo de tempo, numa unidade de tempo, certo? Então, olha só, a frequência é quantas repetições ocorrem numa unidade temporal, numa unidade de tempo. Pode ser essa unidade de segundos, que é o científico, pode ser minutos, que é utilizado aí no dia a dia, certo? Quando a gente vem para a unidade científica, ou seja, os segundos, a gente analisa o seguinte, olha só, frequência é quantas voltas eu dou no intervalo de tempo, que é 1 segundo. E essa unidade de medida vai ser dada em hertz. Você já deve ter ouvido falar hertz em vários lugares, né? Quando você pega o seu secador de cabelo, tem hertz lá. Quando você pega qualquer aparelho elétrico, eletrônico, tem hertz descritos. O que são hertz? São quantos ciclos ele suporta a cada unidade de tempo, a cada segundo, certo? Beleza, isso é o conceito de frequência. Então, olha só, frequência é quantas voltas eu dou num único segundo e o período é quantos segundos eu preciso para dar uma volta completa. Percebe que um complementa o outro. Dentro da física, a gente diz que um é o oposto do outro. Então, o período é o oposto, o inverso da frequência. Assim como a própria frequência é o inverso do período. Guarda isso que a gente vai precisar. Gente, e como que a gente mede velocidade? A gente vai ter dois tipos de velocidade quando a gente fala de movimento circular. A primeira é a velocidade angular, como que varia o meu ângulo, a minha posição angular em função do tempo. E o segundo é como que varia a minha posição em metros em função de tempo, ou seja, a distância real percorrida em função do tempo. Perceba que a gente está falando de duas velocidades que são parecidas, porque elas estão em função do tempo, elas estão no mesmo movimento, porém uma está em função da distância e a outra do ângulo, certo? Mas dá para relacionar elas. Olha só, a velocidade angular ela é dada por uma letra chamada ômega, letra grega chamada ômega. E ômega significa a variação do ângulo dada em radianos
pela variação do tempo dada em segundos. Então, a unidade de medida de uma velocidade angular seria radianos por segundo, certo? Quando a gente está trabalhando com essa velocidade angular, e eu vou trabalhar uma volta completa, quantos radianos eu vou ter circulado? Ora, vou ter circulado 2π radianos. Então, eu coloco aqui, ó, velocidade angular é 2π radianos, é a variação de ângulo completa de uma volta, certo? E o tempo necessário para fazer uma volta completa pode ser dada por período. Então, a velocidade angular pode ser dada em 2π radianos pelo período do tempo que é necessário para dar essa volta completa. Sacou? Gente, a partir disso, a gente pode tentar relacionar essa nossa velocidade angular com a velocidade escalar, que é a descrição da distância. E o que diz a velocidade escalar em relação à angular? Angular é o quanto que meu ângulo varia em função do tempo, mas a minha posição em relação ao centro não variou. Agora, a escalar é qual que é a distância real que eu estou circulando em um determinado trecho. E olha só como que ela é interessante. Porque se eu andar π radianos aqui, que seria metade de uma circunferência, eu vou andar esse pequeno trecho. Se eu andar π radianos nessa circunferência maior, eu vou andar um trecho muito maior. Obviamente, a gente precisa pensar como descrever esse tipo de sistema. E isso precisa ser descrito a partir de uma função que dependa do raio. Então, a velocidade escalar de um determinado movimento, ela não depende do ângulo em si, mas ela está mais relacionada ao tamanho da circunferência que você está fazendo. Então, a velocidade angular é variação do ângulo pela variação do tempo. Já a velocidade escalar seria a velocidade angular vezes o raio. Quanto maior o raio da circunferência, maior a velocidade escalar, mais eu me movimento, certo? Então, se eu pegar um disco, né, e pegar um corpinho que está num disco e ele está próximo do centro, com um raio muito pequeno, ele vai ter uma velocidade escalar pequena. Mas conforme eu vou me distanciando, essa velocidade escalar vai aumentando, porque ele vai ter que percorrer uma distância muito maior no mesmo intervalo de tempo para permanecer alinhado. Por isso que você sempre vê numa prova olímpica, né, no estádio olímpico, os atletas, né, numa prova de 200, 400 metros rasos, os atletas, eles largam, né, em distâncias diferentes. Essas distâncias é para compensar a distância dele para o centro da curva, porque o movimento lá vai ter um trecho que é circular. Então fica a dica aí, tá? Gente, o que a gente vai trabalhar aqui é a transmissão de movimento. Nesse trecho de aula sobre movimento circular, a gente vai falar de transmissão de movimento, certo? Isso aqui é muito usado, né, em motos, bicicletas, patinetes, que é uma compensação de movimento aí de um sistema de uma roda muito pequena para uma um pouco maior. Em motores também tem muita utilização, máquinas de lavar, máquinas centrífugas, muitas coisas, muitos equipamentos acabam utilizando esse conceito. O que acontece? Eu tenho aqui uma correia que ela está presa aqui em duas rodas, certo? Uma um pouco menor e um pouco maior, ou seja, os raios delas são diferentes. Como que a gente poderia, nesse caso, senhor, senhora, meu querido, minha querida aluna, trabalhar e descrever como que uma velocidade compensa outra, qual que é a relação desses dois movimentos? A gente poderia trabalhar com o seguinte. Primeiro, se eu amarrar uma fitinha aqui, ela vai circular aqui normalmente, sempre com a mesma velocidade, certo? Então eu posso dizer que a velocidade escalar de uma transmissão de movimento como essa, ok? Ela é sempre constante. A velocidade escalar é sempre constante. E a velocidade escalar, a gente acabou de falar que ela é ômega vezes R. Então eu posso dizer que a velocidade escalar de A é ômega A vezes o raio de A. E a velocidade de B é ômega B vezes o raio de B, certo? Mas o que vem a ser ômega mesmo? Ômega é 2π sobre período. Mas com o período é o inverso da frequência, a gente pode falar que isso aqui também é 2π vezes a frequência. Então eu poderia descrever para você que a velocidade angular desse sistema é 2π vezes a frequência, certo? Então a gente poderia falar assim, olha, a velocidade angular é 2π vezes a frequência de A vezes o raio de A, que é igual a 2π vezes a frequência de B vezes o raio de B. Legal? Como a gente tem 2π dos dois lados, a gente pode cortar esses dois elementos. Corta e corta.
Quando a gente corta esses dois elementos, a gente fica apenas com F e raio, ou seja, a relação da frequência pelo raio. E percebe que essa relação é inversamente proporcional, ou seja, quanto maior o raio, menor vai ser a frequência de giro se ela estiver conectada a uma outra roda. Mesma coisa, quanto menor o raio, maior a frequência de giro. Por isso, quando você mexe nas catracas da sua bicicleta, né, na hora que você vai fazer o seu ciclismo, e você joga ela num raio muito pequeno, você tem que pedalar um monte. Porém, isso dá uma compensação de força que você tem que fazer, porque a força fica bem menor que eu preciso fazer nesse tipo de sistema, certo? É a chamada marcha mais leve de uma bicicleta. Quando eu trabalho com uma polia um pouco maior, né, o que vai acontecer? Um aro maior, a gente vai trabalhar então com uma frequência de giro menor, porque o raio aumentou, porém, o que vai acontecer? Eu vou ter uma compensação de força, eu vou fazer uma força muito maior, e aí seria a marcha mais pesada, certo? Então, a gente consegue compreender essas relações de transmissão de movimentos. Algumas provas, elas trocam essa relação dos raios por correias dentadas, e elas usam essas polias com dentes. Gente, os dentes, claro, uma roda com raio pequeno ela vai ter menos dentes do que uma roda com raio maior. Então fica a dica para você. O que a gente vai fazer? Toda vez que ele der em dentes, né, uma polia dentada, a gente vai contar a quantidade de dentes de cada uma. E essa quantidade de dentes a gente pode substituir aqui no lugar do raio nessa equação, podendo fazer o mesmo tipo de cálculo, mesma conclusão aí, né, que a gente tem em relação ao cálculo, à matemática utilizada nesse tipo de sistema. Fica simples de entender, certo? Então, na aula de hoje, aula de física, a gente viu que movimento circular, um movimento extremamente importante, é um movimento dito periódico. Esse movimento periódico tem alguns conceitos importantes. Frequência, que é a quantidade de voltas por unidade de tempo, e o período, que é o quanto tempo eu levo para dar uma única volta. E a gente sabe que essas duas grandezas são inversamente proporcionais. A gente viu também que é possível calcular uma velocidade chamada velocidade angular, conforme o ângulo varia em função do tempo. Essa velocidade angular é dada em radianos por segundo, ok? Quando a gente trabalha com uma volta completa, a gente trabalha com 2π, que é a variação de ângulo, dividido pelo tempo, que seria o período dessa volta completa. Como o período é inverso da frequência, isso aqui também poderia ficar 2π vezes a frequência, beleza? A velocidade escalar, que é a velocidade em metros por segundo, que é em relação da distância pelo tempo, é dada como ômega vezes r. E a gente viu também a relação de transformação ou transição de movimento através de duas polias conectadas, né? Nessa transmissão de movimento, a gente fala que as velocidades escalares são idênticas. E a partir dessas velocidades escalares idênticas, a gente consegue calcular como que esse sistema funciona. Ou seja, a relação entre a frequência e o raio. Quanto maior a frequência, menor o raio. Quanto maior o raio, menor a frequência. Beleza? Se você gostou dessa aula, continue assistindo e acompanhe aqui. Gente, estamos sempre aqui contigo, trazendo muito mais informação, beleza? Até a próxima aula, a gente se vê. Um grande abraço e tchau!